Olha, o Alexandre de Moraes pegou o indulto do Bolsonaro, do Daniel Silveira, ó, ele dobrou bem, rasgou e jogou na lata do lixo. Eu vi muita gente essa semana falando: Thiago, o STF está se acovardando, eles não querem nem julgar o indulto do Daniel Silveira, já era, as Forças Armadas ganharam, o Bolsonaro ganhou. Eu falo: calma, gente, calma, para um pouquinho, respira, calma. Hoje de manhã, o Alexandre de Moraes ele tomou algumas decisões quanto ao indulto do Bolsonaro ao Daniel Silveira. Veja bem, o nome correto é Instituto da Graça, só que como a gente sabe que o Bolsonaro quer realmente é fazer graça, eu vou dar o nome de indulto, que é o nome que a maioria das pessoas conhece, ok? Então quando eu falar indulto, entenda a graça. Pois bem, o Bolsonaro concedeu indulto ao Daniel Silveira, que fez ameaças de morte a ministro do Supremo Tribunal Federal e falou em fechar o Supremo Tribunal Federal, ou seja, ele atentou contra o Estado Democrático de Direito e contra a maneira como funcionam as instituições. Ele queria fechar um dos três poderes. Ok. Foi condenado e o Bolsonaro concedeu a ele o indulto. O Alexandre de Moraes, hoje, ele decidiu o seguinte, que primeiro, por indulto valer, esse indulto teria que ser anexado nos autos do processo pela defesa do Daniel Silveira. Só que olha só o nível. Esse pessoal é tão amador, mas tão amador, que o advogado do Daniel Silveira, até agora, de quinta-feira até hoje, ele não anexou nos autos o indulto, quer dizer, não está nem no processo esse indulto. Aí o Alexandre de Moraes também diz o seguinte, no decreto do Bolsonaro dando indulto ao Daniel Silveira, o Bolsonaro diz que isso se estende à inelegibilidade do Daniel Silveira, ou seja, ao ser condenado ele foi tornado inelegível, ele não pode participar de eleições por 8 anos. Não só isso, isso também tem outras punições. Mas já tem jurisprudência que diz, e o Alexandre de Moraes é claríssimo na decisão dele de hoje, que diz que não. O indulto presidencial não alcança essas outras punições, alcança simplesmente o cumprimento da sentença. A decisão do Alexandre de Moraes é assim, perfeita do ponto de vista jurídico. Você lê e fala, caramba, o cara foi direto ao ponto ali, ele pegou o advogado Geraldo União, o advogado Daniel Silveira, e ele esganou os dois só nos autos do processo. Eu vou comentar aqui o que fez o Alexandre de Moraes. A Rosa Weber também já tomou providências quanto a indulto. A Justiça Federal de Brasília também, o governo vai ter que explicar o motivo disso, vai ter que explicar tudo. Olha, vai dar uma confusão pro Bolsonaro. Então quem achou que o STF ia se acovardar e tudo mais, eu vou falar, não. E olha, eu até tava pensando, talvez o STF vai demorar uma semana ou duas para tomar decisão. Não, o Alexandre não quer saber. O Alexandre, o indulto foi na quinta. Aí sexta-feira, ok, todo mundo assim. Aí segunda-feira, primeiro dia útil, depois, vamos lembrar, era feriado. Quinta-feira. Sexta-feira também, carnaval e tudo mais. Segunda-feira, ok, segunda-feira de cinzas, né? Chegou na terça, toma ali indulto. Eu vou explicar isso tudo aqui, mas antes, um segundo. Se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no Plantão Brasil. Aqui a gente vai pra cima desses bandidos que estão aí destruindo o país. A gente vai pra cima deles todos os dias. Olha, é um segundinho. É grátis se inscrever no Plantão Brasil e você ajuda a fortalecer a oposição a esses bandidos. Porque, olha, tem uma coisa. Essas eleições, eu falo isso todos os dias, vão ser muito, muito sujas. E os canais de esquerda, as mídias de esquerda, são as que fazem oposição ao Bolsonaro e que, na hora do processo eleitoral, vão ajudar a esquerda a eleger mais deputados, mais senadores, que é o que a gente precisa de maioria no Congresso para que o Brasil volte aos trilhos. Então, olha, um segundo e é grátis se inscrever. Agora vamos falar do Daniel Silveira, do indulto, tudo mais. Ok, contexto. Daniel Silveira, já falei aqui, condenado por fazer ameaças ao STF, por querer fechar o STF, condenado a 8 anos e 9 meses de prisão. Ok, até o ministro bolsonarista André Mendonça traiu o Bolsonaro, foi criticado por todo mundo, o Bolsonaro viu aquilo como estopim, ele estava pensando se ia dar um indulto ao Daniel Silveira, se ele ia tentar tomar outra atitude. Quando ele viu o voto do Daniel Mendonça, o Bolsonaro explodiu de raiva, porque o Daniel Mendonça também votou para condenar o Daniel Silveira. E olha, mesmo se tirassem os crimes da Lei de Segurança Nacional, que o Bolsonaro disse que não foram cometidos e tudo mais, o Daniel Silveira ainda seria condenado pelo voto do Daniel Mendonça a 2 anos e 5 meses de prisão por crime de ameaça grave. E aí não interessa se ele é deputado ou não, a ameaça é crime. A pessoa que é deputada não pode, ou o deputado, no caso, não pode chegar para alguém e falar, eu vou matar você, sua família, eu vou invadir o seu local de trabalho, te tirar lá pela... Ele usou um termo lá, eu vou tirar o Alexandre de Moraes pela cabeça de ovo dele, chacoalhar, aí falou que iam tirar o faquinho do STF e bater nele e matá-lo em praça pública, assim, no meio da rua. Pois bem, a pessoa que é deputado ou deputada não pode fazer isso, é crime de ameaça. E no caso, ameaça grave, que ele estava descrevendo como seria o ato. Pois bem, então não tem como o Daniel Silveira falar, não cometi crime nenhum, cometeu. Tá,
Aí o Bolsonaro concedeu o indulto. O indulto foi concedido, muita gente falou, olha, vale, não vale, tudo mais. Eu falei aqui, ó, o indulto foi concedido num tempo processual errado. O indulto teria que ter sido concedido após o final do processo. Ok, porém, tem uma coisa. Alguns juristas dizem que não importa, mesmo sendo concedido agora, quando o processo acabar, a defesa do Daniel Silveira entra lá e fala, ó, tem indulto aqui, ó, pode extinguir a pena. Aí vai ser um imbróglio jurídico, vai ser uma confusão jurídica, mas tá ok. Aí chegou no Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes é o relator do caso, o Alexandre falou o seguinte, olha, o indulto tem erros porque ele fala que se estende à elegibilidade do Daniel Silveira, só que não. Tem já jurisprudência, ele cita a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, de que quando alguém recebe indulto e essa pessoa foi tornada inelegível, ela continua inelegível pelo tempo que estava inelegível. Vamos supor, uma pessoa cometeu um crime e foi tornada inelegível por 8 anos. Aí está cumprindo pena, depois de 3 anos, vai lá um presidente e dá o indulto para essa pessoa. Ainda faltam 5 anos de inelegibilidade para essa pessoa, por 5 anos essa pessoa não pode participar de eleição. É mais ou menos isso que fala o Alexandre de Moraes, ele não dá esse exemplo que eu estou te dando, mas é isso que ele fala pro advogado-geral da União, não precisa dar o exemplo que ele entendeu. Tá, ele vai entender ou não vai entender, porque é um burro, o advogado-geral da União do Bolsonaro é burro. Ele colocou essas coisas todas no indulto, um monte de coisa ilegal ele colocou no indulto, é por pura burrice deles. Se o Bolsonaro pelo menos tivesse um advogado-geral da União um pouquinho mais inteligente, eu te falo, o Bolsonaro poderia fazer um indulto pro Daniel Silveira que ele não seria preso. E aí eu te falaria com toda certeza, ó, não vai ser preso. Vai ser tornado inelegível? Vai, mas preso não vai. Mas do jeito que ele fez, tem uma boa chance do indulto cair. Enorme chance. Tá, aí o Alexandre de Moraes fala o seguinte, ó, não se estende à inelegibilidade e outra coisa, o Daniel Silveira tem que colocar o indulto nos autos do processo, ou seja, ele tem que pegar o papel do indulto, anexar no processo, falar, ó, tá aqui, ó, tem um indulto meu, ó, eu não vou ser preso, não pode me mandar prender. O imbecil do advogado do Daniel Silveira não fez isso. Aí o Alexandre de Moraes fala, não vale o indulto porque não tá nem no processo. Não tá no processo o indulto. Aí, para piorar a situação do Daniel Silveira, o Daniel Silveira ele desligou a tornozeleira dele em abril, tá? Ele desligou. Desde o comecinho do mês ele tá sem tornozeleira. Ele disse que a tornozeleira dele não estava carregando, que ele ficava várias horas carregando e que a carga durava no máximo 3 horas. E que por conta disso, se tivesse descarregada, o problema é que não era da carga. Só que pediram, a Polícia Federal já o contactou diversas vezes para analisar a tornozeleira, fazer talvez a troca, e ele não atende. Ele simplesmente não. Ó, não tá carregando? Tchau, gente. Ponto final, acabou. Quer dizer, o bandido tá solto. Não se sabe onde está o Daniel Silveira hoje. Então o Alexandre de Moraes, além de peitar o Bolsonaro no caso do indulto, o Alexandre de Moraes ainda fala, ó, o Daniel Silveira tem 48 horas para explicar a tornozeleira porque que não tá carregada. Se ele não explicar, volta pra jaula. É ponto final e acabou. Ah, mas tem o indulto. Não interessa. O indulto foi no tempo errado do processo, não tá nem nos autos, não interessa. Vai preso. Porque ele está desrespeitando a medida do STF, ele está desrespeitando a ordem judicial do Supremo Tribunal Federal. Tem que estar usando a tornozeleira. Não tá por quê? Ah, descarregou. A polícia tentou ver se tá descarregada mesmo, trocar, ele não quis. Então, volta pra jaula, bandido. Pois bem, pra quem achou que o Alexandre ia se acovardar, tá aí a decisão do Alexandre. Enquanto isso, a Rosa Weber, ela foi sorteada relatora de processos movidos por vários partidos, PT, Rede, PSOL, tem também outros que moveram processos para cancelar o indulto do Bolsonaro a Daniel Silveira. A Rosa Weber deu agora 10 dias para o governo federal explicar por que foi concedido esse indulto a Daniel Silveira, da maneira como foi, quais são os motivos. Veja bem, se tiver apenas motivação política, eu sei, você sabe que tem, ela não vai... ela vai cancelar o indulto. Olha, a chance dela cancelar o indulto é muito, muito grande. Aí, olha só, claro, o Bolsonaro falou que se cancelar ele faz outro. Talvez, se ele fizer outro mais bem feitinho, não cancelem, não derrubem. Mas esse tem uma chance muito grande de ser derrubado, tá? Enquanto isso, muita gente, advogados e tudo mais, entrou na justiça contra o indulto também. Qualquer cidadão pode entrar na justiça contra o indulto. E sempre, eu vou falar, sempre tem lá 10, 15, 20, 30, 100, às vezes, que entram na justiça. Aí tudo isso
vira um processo só, para a justiça não ficar analisando o mesmo caso 100 vezes em várias diferentes da justiça criminal. Tá, um juiz federal de Brasília, que foi sorteado para esse processo grandão, movido por várias pessoas, também deu para o governo federal 72 horas para explicar o indulto a Daniel Silveira. Ou seja, se não cair no STF, pode cair pela Justiça de Brasília. Só para que você tenha ideia de como a coisa tá ruim. Enquanto isso, parte do Congresso está tentando um projeto de lei, estão tentando articular um projeto de lei para que deputados, senadores, enfim, parlamentares, quando julgados e condenados pelo STF, quem decida a perda do mandato seja apenas a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, ou seja a própria instituição onde esse parlamentar está, e não o Supremo Tribunal Federal. Eu vou falar, isso vai abrir um precedente de impunidade tão grande. Você nunca mais vai ver um deputado e um senador, vai ter gente sendo condenada, sendo presa e vai continuar com mandato. Você nunca mais vai ver um deles perdendo o mandato, principalmente esses que são os mais corruptos. Geralmente os mais corruptos são os que têm mais amigos no Congresso Federal, porque o cara que não se envolve nos esqueminhas uns dos outros não tem muitos amigos. É por isso que você vê o pessoal lá do Centrão, um bloco grandão com 250 deputados, todos corruptos, todos juntos nos esquemas de corrupção. Então, um deles jamais vai votar para derrubar o outro, que ele fala, talvez amanhã seja minha vez. Então vai abrir um precedente de impunidade muito grande. Só que o STF já está se reunindo para que torne isso inconstitucional, porque quem decide se alguém vai preso ou não é a justiça. Se a pessoa está presa, não pode ser deputado. Ponto final, acabou. Está preso, cometeu crime, foi condenado na última instância, transitou em julgado, não tem como. Uma coisa, eu vou te dar um exemplo, é a Flor de Lis, deputada. A Flor de Lis, ela foi condenada, teve ordem de prisão e tudo mais na Justiça de Brasília, tá? Aí depois tem que subir de instância até chegar no Supremo Tribunal Federal, ok. Não transitou em julgado na última instância, ainda cabe recurso e tudo mais, tá presa que tem muita prova contra ela. Quando alguém comete um crime violento, o crime que a Flor de Lis cometeu não era crime de colarinho branco, não era crime de roubar dinheiro público, ou possível roubo, não, era assassinato. Então a pessoa vai presa antes de transitar em julgado na última instância, mas aí caberia à Câmara, assim como aconteceu, cassar ou não o mandato dela. E a Câmara cassou o mandato dela porque tá presa, é assassina. Pois bem, no caso de pessoas condenadas pela STF, não tem mais recurso. Transita em julgado, acabou. Querem um projeto que é um projeto para impunidade. O STF vai falar, é inconstitucional, não tem como. Então vai ter uma briga aí, só que o Arthur Lira tá com medo dessa briga. Você pode ver que o Arthur Lira submergiu. Você ouviu falar de Arthur Lira? Exceto a gente falando aqui, o que ele fala nos bastidores, você viu o Arthur Lira falando publicamente, aparecendo, como em outras ocasiões? Não. Quietinho, só fala nos bastidores. O Arthur Lira tá quietíssimo, ele tá com medo de reações do STF, porque, como você vê, o Alexandre de Moraes não recuou. E eu vou te falar, os outros ministros do STF também não vão recuar, eles vão para cima. Os ministros que quiserem ir para cima, e eu vou falar, todos eles, quando verem que crimes estão sendo cometidos, eles vão para cima, eles não vão recuar, porque, tem ameaça de golpe, então, muita calma. Quem tava aí, os que achavam que ia ter um apocalipse, os mais pessimistas, aí eu falo, calma, espere, respira um pouco, vai dar tudo certo, durma bem, não perca suas noites de sono por conta desses bandidos, eles vão acabar todos presos. 2023 a gente vai ver o seguinte, Lula presidente, Bolsonaro na cadeia. E olha, para quem lá em 2019, só para que você se acalme um pouquinho mais, lá em 2019, no dia 1º de janeiro, olha como estava a situação do Brasil. O Lula estava preso e não tinha nenhuma expectativa do Lula ser solto. O Bolsonaro assumia a presidência e falava em metralhar a petralhada. O Bolsonaro tinha apoio de toda a grande mídia, o Globo e tudo mais, tinha apoio do Centrão, tinha apoio do mercado financeiro, tinha apoio internacional, tinha apoio de todo mundo para fazer um governo 100 vezes mais neoliberal e pior do que o governo que ele fez. Quer dizer, eu estou falando na área econômica. Ele tinha a maioria para ele destruir o Brasil de uma maneira que não dava para reconstruir mais. Ele não fez. Ele destruiu muita coisa, mas o tamanho da destruição que ele poderia causar podia ser 100 vezes maior e ele tinha apoio de todo mundo para isso. Ele foi perdendo o apoio, destruindo as pontes, literalmente não, aí não é literalmente. Ele foi explodindo as pontes que ele tinha com vários interlocutores, foi perdendo apoio, até que ele foi enquadrado pelo Centrão. Enquanto isso, o Lula foi solto, o Lula hoje é líder de todas as pesquisas e o Brasil está na iminência de ter o Lula de volta como presidente e o Bolsonaro, sem ter o controle da Polícia Federal e sem ter a caneta mágica dele
que a caneta que ele usa para liberar verba para os bandidos do Centrão, que são os fiadores do governo, o Bolsonaro vai para a cadeia. Esse é o futuro que se está vislumbrando para o Brasil. Então, muita calma nessa hora. Olha, esse vídeo eu não vou mostrar os carros de som, porque e tá rodando, né? Tá rodando. Inclusive eu peço que você siga lá no Twitter. Sempre no meu Twitter, quem me segue lá no Twitter, eu compartilho pelo menos uma vez por dia uma outra conta de Twitter que se chama Carros de Som do Plantão Brasil. Lá a gente publica vídeo pelo menos uma vez por dia dos carros de som que estão rodando todos os dias. Eu não consigo mostrar aqui porque eu mudei de novo de hotel. E o hotel que eu tô, eu não sabia, cobra por cada aparelho que tiver conectado no Wi-Fi. E o pior, eu ainda comprei para o meu outro celular conectar no Wi-Fi para poder mostrar aqui os vídeos dos carros de som, né? Que eu tenho que baixar lá no celular e tudo mais. Só que tem um problema. Não funcionou o sistema do hotel. Eu paguei e o celular não conectou no Wi-Fi. Só para você ter ideia de quanto problema técnico a gente tem só pelo fato de eu estar aqui no México. Eu não estaria aqui se eu não tivesse sido ameaçado de morte lá no Brasil milhares de vezes, se não tivesse acontecido todas as coisas que aconteceram quando eu estava no Brasil, que eu já expliquei aqui em outros vídeos. É isso. Por conta do bolsonarismo, a gente acaba tecnicamente agora impossibilitado, então nos próximos 2, 3 vídeos provavelmente não vai ter, pelo menos até eu conseguir na recepção do hotel, porque tem uma fila gigantesca, 1 hora para falar com o recepcionista no hotel quase, para resolver o problema lá do celular, que eu já paguei pelo Wi-Fi e não funciona. É isso, ó. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Falou!